Senhor, ela fala assim: Senhor, Neemias 11, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Tu és digno de ser adorado, de ser engrandecido neste lugar, Senhor. Espírito Santo de Deus, Senhor, que o Senhor venha falar através da minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Pai, Tu sabes o que os Teus filhos precisam, o que eles necessitam ouvir essa tarde, Senhor. É só o Senhor que nos conhece, que esquadrinha o nosso coração essa tarde, Senhor. Que o Senhor venha falar com cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. O Senhor é exaltado. Em Neemias 11, o tema da campanha, ele faz uma oração ao Senhor, pedindo que a oração dele seja ouvida. A palavra do Senhor fala que Neemias, ele estava triste, com o coração entristecido, porque ele soube que as muralhas de Jerusalém estavam destruídas. E ele pede para o Senhor para que reconstrua aquilo. E seguindo o texto, a Bíblia ela vai falar que o Senhor ele ouve a oração de Neemias e que o Senhor usa Neemias e também Esdras para que venha reconstruir aquelas muralhas. Mas ontem, quando eu estava ali no cantinho onde eu fico sempre, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale nessa tarde? E o Senhor falou assim como eu ouvi a oração de Neemias para reconstruir, eu quero que você fale também de Jabes. E fazia muito tempo que eu não lembrava dessa passagem, e o Senhor falou: filho, eu quero que você fale da oração de Jabes. Então eu quero que você abra sua Bíblia essa tarde, em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. 1 Crônicas é um pouquinho para trás de Neemias. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Amém? A palavra do Senhor ela fala assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, assim como Neemias orou. Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu povo. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Glória a Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor ela vem falar um pouquinho de Jabes essa tarde, da oração que ele fez ao Senhor e da oração que o Senhor atendeu e mudou a história de Jabes. Eu não sei o que você precisa na tua vida, eu não sei o que você tem pedido ao Senhor quanto à oração, porque este praticamente é o tema da campanha, né? E a palavra fala que Jabes, ele era um homem cujo a sua mãe lhe deu um nome que dizia o seguinte: com muitas dores o dei à luz. A Bíblia, quando começa aqui em 1 Crônicas, até o capítulo 4, ela fala muito de genealogia. O que é assim? O fulano é pai de tal, pai do outro. Mas de repente ela é interrompida, porque a palavra do Senhor ela começa a falar de Jabes. Essa genealogia ela é interrompida e começa a se falar de Jabes. E a palavra do Senhor fala que Jabes, ele tinha irmãos antes dele. E a palavra do Senhor fala que quando Jabes nasceu, a tua mãe ela olhou para ele e falou assim: eu lhe dou o nome de com muitas dores o dei à luz. Toda mulher sabe que quando você está naquele período gestacional, quando você vai ter um filho, você sente muitas dores para gerar um filho, para ter um filho. Só que toda mulher sabe que nenhum parto é igual ao outro. Tem um que lhe causa mais dor, tem
tem um que não dói tanto. Mas a palavra do Senhor fala que a mãe de Jabes, ela teve outros filhos. Mas quando ela teve Jabes, a dor ela foi diferente, a dor ela foi mais intensa. E por isso que ela deu esse nome para ele. Talvez a gente passe por tantas coisas nas nossas vidas. Às vezes Deus permite a gente passar por dores, que a gente às vezes fala assim, por que eu passo por tantas dores na minha vida? Por que tantas provações? Por que tantos processos? Mas vai chegando um tempo que a gente passa por esse processo, a gente passa por essa dor, só que passa algum tempo, a gente volta a passar pelo mesmo processo, pela mesma dor. Só que você já percebeu que quando a gente passa pelo processo pela segunda vez, a dor não é a mesma mais? Ela parece que fica um pouco calejada, parece que ela não dói tanto como a primeira vez. E a gente fala assim, mas que coisa, por que a dor não é a mesma que eu tive depois? Assim também foi na gravidez daquela mulher. Ela teve seus filhos antes e depois, na hora de Jabes, ela teve essa dor, tanto é que gerou esse nome para ela. E a palavra do Senhor fala que toda dor, ela nos prepara para sentir dor. Tem dores que a gente enfrenta na vida, que nós passamos por ela, e quando passamos pela nossa mente a situação, nós já ficamos mais preparados para aquilo que a gente vai enfrentar. Porque o caminho do Senhor não é um caminho fácil. O caminho do Senhor não é um caminho que a gente vai viver só de alegrias, só de vitórias. É um caminho que traz tristezas, que traz nas nossas vidas guerra, que traz a gente a enfrentar o nosso eu, as nossas limitações, as nossas preocupações, as nossas tristezas. E continuando falando, e parece que quando a gente começa a sentir aquelas dores, a gente começa a murmurar para o Senhor e dizer, Senhor, mas eu tenho orado tanto ao Senhor, porque a minha oração ela não tem sido respondida, ela não tem sido ouvida pelo Senhor, e por muitas das vezes o Senhor ele fica em silêncio, porque tem coisas nas nossas vidas que a gente tem que passar sozinho. Tem coisas que a gente tem que passar não falando para o outro, não falando para o amigo, não falando para a pessoa que está à nossa frente, nem mesmo para o nosso esposo, nem mesmo para a nossa esposa. Tem dores, tem lutas que nós enfrentamos, tem confrontos que a gente passa aqui dentro da gente que a gente não pode nem comentar com as pessoas que estão do nosso lado. Tem coisas que é só você e Deus que vai passar. Tem dores que é só eu e o Senhor que vai passar. E toda dor, como eu falei no início, quando uma mulher está grávida, uma mulher ela começa a gerar um milagre. E toda dor, ela vai começar a gerar um milagre dentro da gente. A gente vai começar, igual a gestação de uma mulher, ela começa com enjoo, começa a sentir o corpo, começa a reagir de algumas formas. É assim a dor na vida da gente. A gente começa a sentir aquela dor, a gente começa a perceber que o nosso corpo não é o mesmo. A gente começa a perceber que a nossa fé ela começa a se esmorecer, que a gente começa a se sentir mais frágil. E a dor ela não chama mais para próximo de Deus. Porque as pessoas elas não entendem que ninguém amadurece sorrindo, ninguém amadurece com felicidade, ninguém amadurece com vitória. A gente começa a amadurecer com dor, com tristeza, quando a gente é apedrejado, quando a gente é humilhado. Quando falam para a gente aquilo que a gente não quer ouvir, quando a gente é apontado no meio da multidão, como aquela mulher que ousou tocar nas vestes do Senhor. Aquela mulher não poderia, aquela mulher ela foi colocada, como eu posso dizer, ela foi deixada de lado, porque as pessoas olharam para ela e viam nela uma pessoa impura por causa daquele processo que ela passava. Muitas das vezes as pessoas elas nos olham, tornam a gente como impuros, e a gente não pode chegar perto do mestre. Aquela mulher, ela rompeu a multidão, foi até o Senhor, tocou nas suas vestes, e o Senhor perguntou, quem tocou nas minhas vestes? A palavra do Senhor fala que daquela veste saiu virtude, saiu cura que ela precisava. E muitas das vezes a gente não recebe aquilo que nós precisamos, porque nós não temos tocado o Senhor de uma forma diferente. A dor, ela vem para nos aproximar do Senhor. Se você não tem incomodado o diabo, você não vai ter preocupação nenhuma, porque o diabo não vai te incomodar com nada. Mas a partir do momento que você começa a incomodar o reino espiritual, você começa a passar por
desafios que você nunca passou na sua vida. Você começa a passar por problemas na tua casa, você começa a passar problemas no teu relacionamento, você começa a passar por problemas no teu serviço. Dentro da igreja a gente também passa por problemas. Tudo isso porque envolve o mundo espiritual. A Bíblia fala que o mundo espiritual ele não para por um minuto. Há uma guerra constante pela minha vida e pela sua vida. Então existem dores nas nossas vidas que vêm para nos ensinar, nos amadurecer, nos colocar no caminho de volta, porque por muitas vezes nós somos tão teimosos que nós saímos da presença do Senhor mesmo estando dentro da casa de Deus. Por muitas vezes nós falamos coisas que nós não devemos falar, agimos de formas que não devemos agir e colocamos o pé onde nós não devemos colocar os pés. E às vezes o Senhor permite e fala assim, não, vai passar pelo estreito sim, vai passar pela dor sim, porque a dor ela aproxima as pessoas, aproxima o crente do Senhor. E a palavra do Senhor ela continua dizendo que a dor ela começa em nós gerar um propósito, gerar um milagre dentro da gente. E muitas das vezes a gente não entende as coisas que a gente está passando, a gente não entende os processos, porque cada processo ele é diferente um do outro. Cada processo que a gente passa é um processo e ele gera algo novo na nossa vida. E para gerar algo novo, o velho ele tem que ser deixado para trás. Para que Deus faça novo na nossa vida, tem que deixar o velho para trás, tem que deixar a velha criatura para trás, tem que deixar os desejos para trás, tem que deixar as vontades antigas para trás, tem que deixar o mundo para trás. E começar a olhar adiante aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas das vezes eu tenho chegado aqui nos cultos e muitas das vezes eu falo isso e às vezes eu cobro o Senhor, eu falo, Deus, está na hora de mudar as funções. Porque às vezes as pessoas vão achar que eu estou insistindo no tudo novo. E muitas vezes o Senhor ele tem falado, filha, os louvores são esses, porque a igreja ela precisa entender que é novo na vida deles, é um novo tempo para a igreja. E o Senhor disse, filha, eu não vou mudar ainda enquanto as pessoas não entenderem o que eu estou falando, que é vestes novas, que é tempo novo, é tempo da igreja se levantar. E o Senhor disse, filha, e eu estava esses dias falando, Senhor, eu tenho passado por dias tão turbulentos na minha vida, eu tenho passado por dias tão difíceis. O Senhor, filha, essa dor ela está te gerando um processo, essa dor ela tá te gerando um fortalecimento meu para a tua vida. Essa dor ela vai te gerar algo mais para frente, mas você precisa continuar, não desanimar. E o Senhor ele estava me falando, falou assim, ó, você permanece firme, porque essa dor ela está sendo gerada, ela está te fazendo sofrer. Talvez você entrou neste lugar hoje, você está dizendo, Senhor, essa dor tem me feito sofrer, tem me feito chorar às escondidas na minha casa, Senhor. Tem coisas que eu não tenho falado para ninguém, mas tem coisas que eu tenho falado só para o Senhor. Tem coisas, Senhor, que quando eu dobro meus joelhos, Senhor, eu tenho falado tanto para Ti, Senhor. Eu tenho orado por muitas vezes, Senhor, eu tenho enchido o saco e insistido em tantas coisas para o Senhor. E o Senhor, Ele diz essa tarde, o Senhor, Ele tem ouvido sim as orações do seu povo. O Senhor, Ele tem ouvido sim as lamentações. O Senhor, Ele tem ouvido sim a sua tristeza, as suas perturbações, a sua angústia. Assim como Ele entendeu, como Ele ouviu a Ana quando ela suplicou pelo milagre. Quando a Ana falou, Senhor, abre a minha madre, eu quero gerar filhos. O Senhor, Ele também te ouve essa tarde. O Senhor ouve, o Senhor, Ele diz assim, olha, o meu tempo, a madre, ela vai ser aberta. Ah, o tempo ele vai chegar e vai gerar frutos, e os frutos eles virão, os frutos eles nascerão, mas é necessário a dor, é necessário que você sofra para gerar a dor. A dor ela é necessária porque os frutos eles vão sair, os frutos eles vão crescer, os frutos do meu tempo vão amadurecer, e os meus frutos ele darão outros frutos que virão através deles. O meu tempo não é o tempo do homem, o meu tempo é o meu tempo. O meu tempo para mim é um dia, mas porém ele pode se tornar 1000 anos nessa terra. O Senhor, Ele tem ouvido a oração do povo seu. O Senhor, Ele tem ouvido a tristeza, a angústia que cada um entrou neste lugar. O Senhor, Ele tem ouvido as petições. Oh, o Senhor está neste lugar, aleluia.
passando, dos problemas que você está passando. O Senhor, Ele diz: não murmure acerca daquilo que eu coloquei na sua vida. A dor, ela vai se transformar em um fruto perfeito. E ele vai gerar outros frutos. O teu sonho, ele vai se realizar. Aquele sonho que o Senhor colocou dentro do amado, dentro do teu ventre, ele vai se realizar, vai nascer. E quando ele nascer, você vai ver o que o Senhor, ele vai fazer. Às vezes nós não compreendemos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas a vontade do Senhor, a palavra fala que é perfeita, é boa e agradável. E ela vem porque a palavra do Senhor fala que Ele não vem no tempo atrasado, Ele vem no tempo certo, no tempo dEle. Feche os seus olhos essa noite, essa tarde. Comece a se lembrar de tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor, de todas as suas orações. O Senhor, Ele está neste lugar, até mesmo quando você está na tua casa, dobrado os teus joelhos no teu quarto, assim como você fala com Ele lá, Ele está aqui. A diferença é que você saiu da tua casa e você veio prestar culto de louvor e adoração a Ele. E neste lugar você tem liberdade para adorar, bem dizer o nome do Senhor, porque Ele está aqui. Ele se faz presente neste lugar. Fale ao Senhor o que você precisa esta tarde. Eu não conheço a tua petição, mas o Senhor, Ele conhece. Muito pode um justo em sua oração. A palavra fala que nunca viu um justo mendigar o pão, nem sua descendência para passar fome. O Senhor, Ele está aqui nessa tarde. O efeito da oração, ela não mudou o nome de Jabes, mas ela mudou a situação de Jabes. A oração, ela não é feita para mudar o seu nome. A oração, ela é feita para mudar a tua história. Talvez você orou hoje ao Senhor. Talvez você ainda não viu o resultado na tua oração. Mas a tua oração, ela não fica fixada somente no dia de hoje. Nós vivemos no dia de hoje. A nossa oração é feita hoje. Mas a oração que nós fizemos ao Senhor, ela percorre o amanhã, ela percorre o futuro. Ela vai quebrando aquilo que vem contra a sua vida, contra aquilo que vem contra a minha vida. Ela vai perdurando e ela vai quebrando. E como diz aquele louvor, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando as barreiras. É assim que o Senhor faz. Quando você ora, a sua oração, ela não é inútil. A sua oração, ela surge muito em seus efeitos, ela pode muito em seus efeitos. Quando você ora, a palavra do Senhor fala que Ele vai na frente, Ele vai quebrando as correntes, Ele vai desatando os nós, Ele vai colocando aquilo que estava como um tropeço e vai colocando as coisas no lugar. Mas para que o Senhor coloque as coisas no lugar, a gente precisa ter mais comunhão com o Senhor. A gente precisa acreditar naquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. A oração, ela é feita para mudar destinos. Você não ora hoje porque você vive o hoje, mas a sua oração, ela alcança o hoje e o amanhã. E aquilo que está planejado contra o seu nome, a oração, ela vai quebrando. Você ora hoje e Deus vai agir. Aquele homem cuja sua mãe colocou o nome dele com muitas dores, o dei à luz. E a palavra fala que o Senhor, Jabes, ele ora ao Senhor. Ele rasga seu coração. Ele rasga sua alma naquele momento e ele fala: Senhor, Senhor Deus de Israel, Senhor, abençoa-me, aumenta as minhas terras, alarga a minha visão, Senhor. Que a tua mão esteja comigo, Senhor. Que a tua mão ela me guarde onde quer que eu for, Senhor. Que a tua mão me proteja daquilo que eu não vejo, mas que o Senhor vê. Que a tua mão esteja comigo, me sustentando, Senhor, e guardando-me de males, e me livrando de dores, me livrando de tudo aquilo que não provém do Senhor. E o versículo ele termina dizendo: o mesmo Deus de Israel que Jabes clamou, que Jabes rasgou as suas vestes, Ele atendeu o pedido do seu coração. Glória a Jesus. E a Bíblia fala que Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Às vezes a gente precisa entender que as dores que a gente carrega, as dores que Deus permite a gente carregar, que a gente enfrentar, é para nos fortalecer, nos ensinar, porque o Senhor, Ele nos levanta como uma coluna dentro da nossa casa.
dentro da nossa família. Porque quando o vento vier e começar a balançar, tentar abalar as estruturas, o Senhor, Ele nos ergue como um atalaia, como pessoas preparadas, pessoas amadurecidas, pessoas que passaram por um processo, pessoas que enfrentaram duras batalhas, mas que foram firmes, que não desanimaram, que permaneceram. E a Bíblia fala o que vencer. E nós somos um povo que estamos vencendo, e somos um povo que vamos vencer. E um dia nós vamos estar na glória do Senhor. E eu agradeço a oportunidade. É isso que o Senhor colocou no meu coração essa tarde. Permaneça no caminho do Senhor. Não importa o que você estiver passando, não importa qual a dificuldade que você está enfrentando, permaneça no Senhor. Não importa a dificuldade, permaneça no Senhor. Busque pelo Senhor, porque a palavra fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós invocamos ao Senhor, nós temos respostas do Senhor. Quando nós oramos com sinceridade, quando nós oramos como Jabes orou, rasgando as vestes, rasgando o coração, o Senhor ouve, o Senhor atende a oração do seu povo, e o Senhor cuida daqueles que buscam pela tua face, que buscam pela tua presença. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu queria cantar um louvor, vocês vão pedir muito, posso? Fique de pé, amém? Eu não ia cantar não, mas o Senhor falou: Suzy, canta louvor. Faz muito tempo que eu não canto ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você souber, cante comigo. Glória a Deus. Paz, Jesus. Aleluia. Como Jabes orou, eu também vou orar. E como o Senhor o abençoou, também me abençoará. Ouve, ó meu Deus, a minha oração. Atende, ó Senhor, a voz do meu clamor. Como Jabes orou, eu também vou orar. Como o Senhor o abençoou, também pode me abençoar. de maldição.
eu